Fala, seus cracudos, beleza? Como é que vocês estão? Riquinho na voz, passando para fazer mais um panorama semanal. Falar também a respeito da semana que foi bem volátil, né? Aconteceu bastante coisa aí. E sobre os próximos passos do mercado, minha visão, vou falar de bastante coisa, cara. As bolsas americanas, vou falar do Brent, vou falar do DXY, VIX, juros, cripto, a porra toda. Então, pode se tornar mais extenso aí, né? Senta aí, paciência, acompanha até o final que vai ser bem importante. Falando dessa semana que passou, né? A gente viu o SPX acelerando a queda, não conseguiu voltar acima dessa zona, né? Então acelerou o movimento. Aquilo que a gente fala, né? Aquele lema, né? De sobe de escada e desce de elevador, né? O movimento para baixo ele é sempre mais rápido, né? É mais bruto. E aí chegou esticado aqui, cara, no primeiro target, né? Que era esse fundo, essa região de suporte, né? Até defenderam aqui na sexta, deixou um paviozinho. E é normal, cara. Eu pelo menos tô com a visão de um respiro essa semana aí, um repique, ou seja, para alguma região de resistência ou de forma lateral, né? Porque geralmente quando chega esticado, assim, não tem força, né? Pra continuar o movimento descendo em linha reta, né? Ainda mais uma bolsa assim é, como o SPX, né? E aí eu até deixei aqui, né? Tinha desenhado lá na sexta-feira no Twitter, deixei o post, né? Uh, Poderia entrar gente comprando aqui, né? Caso, sei lá, essa semana aí comece deixando um martelo, alguns candles de reversão aqui, né? E aí comprando, acreditando em um fundo duplo aí, né? Esse equal low, né? Se fizer um equal low aqui, e aí deixando o stop aqui abaixo, né? Então, traria mais liquidez, e aí o mercado poderia repicar, e depois essa liquidez, né, serviria de combustível, né? Ter os stops do comprado, né? Acionando vendas para aí sim buscar o target que eu tenho lá dos 3.400, que vai ser o target quando chegar lá, né? Se chegar, que eu vou zerar tudo a princípio, né? Alvo é alvo, é uma região de bastante briga, não só pelo topo pré-Covid, por ter algumas zonas de suporte, zona de demanda, então ali pretendo ficar off e depois esperar ver o que vai dar, né? E aí se tratando do mercado, se ele tiver um respiro, né? Acredito que possa ter zonas difíceis aqui que vão defender que esse gap no semanal, né? Não dá pra ver aqui, tá traçado pelo semanal. E essa região dos 3.900, né? E já comentei nos últimos vídeos aí, né, cara? Suporte, resistência, suporte, suporte, rompeu para baixo. Se é um pullback aqui, um rally de curto prazo, um respiro, não sei. Resistência também, né? E também o que eu vi, muita gente pessimista, né? Agora, depois de uma porrada dessas para baixo, né? Os caras falando de caos, falando de crash, falando uma porrada de notícia ruim, claro. O Powell foi bem duro na quarta, né? E aí, se não me engano, a relação de put e call aí é a maior de todos os tempos, né? Muita gente comprando opção de venda. Eu acho que é o maior nível, né? Se tratando de money, né? Cash, dinheiro negociado do S&P lá, né? E se isso for o varejo que está negociando, né? Provavelmente pode ter uns stops aí, né? Dos shorts atrasados, né? Que vendem em região de suporte, como foi nesse movimento aqui que eu comentei, né? O pessoal que vendeu aqui deu um rally de 3, 4 dias seguidos aqui, todo mundo estopou, né? Isso aqui também é os stops de quem vende atrasado, né? Um mini short squeeze aí de alguns dias, né? É um movimento bem abrupto, né? Tipo, a gente vê 4 dias quase sempre fechando perto da máxima, né? Então, não sei como o mercado vai abrir o futuro, como vai abrir a semana aí, né? Eu tô fazendo esse vídeo agora à tarde. Mas a minha visão, sim, que pode dar um repique. Talvez venha pegar o stop abaixo desse martelinho aqui, né? Desse pavio para depois subir. E assim, eu sempre passo minha visão, né? Com o que eu vejo no gráfico, no price action, as regiões. Mas o mercado, a gente está num estresse bem forte, hein? O cenário macroeconômico bem difícil, bastante coisa acontecendo, né? Quem acompanha mais notícia e tal. E muitos meses atrás eu comentei, né? Que apostaria mais numa queda devagar, né? Numa queda lenta, né? Nesse bear market do que um movimento forte de um crash, alguma coisa, né? Que muita gente estava falando, né? Sobre um movimento desse. E porque é algo que, cara, não tem como antecipar, sabe? Assim,
quando a coisa tá muito ruim, como é o Covid e tal, você sabe que pode dar merda, mas você não sabe quando vai acontecer. Óbvio que o mercado tá caindo agora, a gente vê o cenário macro, mas a gente tá falando isso aqui desde o ano passado, né? Dessa região que tava dando sinais já de distribuição, de topo, de vir uma pernada de baixa. Então, se acontecer, por exemplo, um movimento mais abrupto, né, forte, rápido, caindo vários dias, crash, a porra toda, não sei, algo que desencadeasse isso, né, alguém quebrando, né, alguém grande aí dando merda, né, falando assim, como foi o Lehman Brothers lá em 2008, é o que não tem como prever, então aí o cara tem que descartar toda essa análise que o cara tá fazendo agora, porque é impossível de saber quando vai acontecer, que dia vai acontecer e se vai acontecer. Então, muita gente fala, né? Ah, não teve como prever tal coisa, né? Mas o gráfico daqui a pouco já estava numa tendência de baixa, tal. E o importante, se acontecer algo desse tipo, é ou você está protegendo seu patrimônio, né, com caixa, com hedge, ou você está operando na ponta vendida e já está dentro da posição, como eu tô, por exemplo, né? Se acontecer alguma coisa desse tipo, por exemplo, eu já vou estar dentro porque o gráfico já mostrou antes, né? Mas tratando da análise agora de curto prazo, né, é algo que não tem como prever e aí o cara tem que ignorar tudo isso aqui só para deixar bem claro, né? Enfim, isso que eu vejo pro SPX aqui, né? Um respiro aí para depois a gente perder essa zona, né? Desse fundo recente e buscar o topo lá para Covid, né? Pode demorar, pode dar uma enrolada aqui, né? Um respiro maior, pode ficar aqui de lado e até tocar na SLTB, né? Como teve aqui ó, outras vezes, para depois cair. E qualquer novidade vou avisando vocês no Discord, né? Quem quiser entrar, eu posto a maioria das minhas operações lá, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Ainda falando do SPX, mas uma visão de mais médio prazo, né? Sobre esse alvo dos 13.400 que eu comentei, pretendo zerar tudo, né? Que é uma região aqui de demanda, né? E também fizer um pullback aqui e ativar um pivô de baixa, né? O mercado vem fazendo um padrão, né? Que fiz um post no Reels ontem, né? Sobre pivô de baixa, o mercado sempre buscar a liquidez acima do topo dele, né? Então, a gente vê um padrão, o mercado cai, o mercado repica, faz um pivô. O que o mercado faz? Vai lá e busca o stop acima desse pivô de baixa, né? E aí o mercado faz o seu movimento. E o mercado fez esse padrão uma vez, fez pela segunda vez recentemente, foi lá, buscou os stops aqui acima desse pivô de baixo e pode fazer novamente um pivô para buscar essa região. E aí eu vou aguardar, né? Quando chegar nessa região dos 13.400, se chegar, se ele fizer uma acumulação aqui para ser um possível fundo do mercado, ficarei de olho, né? Para comprar, tanto se fizer uma acumulação lateral para a gente ter uma pernada de alta, ou se ele chegar aqui e fizer como fez aqui, né? Um movimento curto para buscar os stops aqui do possível pivô de baixo, para depois a gente ter mais uma pernada de queda, não sei se para 2023, eu não sei quanto tempo pode demorar, né? E talvez nem aconteça, né? Mas é só uma visão, um cenário que pode acontecer. A gente vê um padrão, dois já, né? Praticamente igual aqui e que talvez pode acontecer de novo, né? Talvez um pivô de baixa, buscar o alvo, depois um terceiro rally de bear market, talvez a gente teve o primeiro, o segundo, a gente pode ter um terceiro, porque a gente não sabe quanto tempo pode durar, o cenário lá pode é, ficar ruim por mais tempo do que a gente espera, né? E talvez vir aqui, né? Buscar os stops de quem opera o pivô de baixa e talvez mitigar essa zona de oferta aqui, vir na LTB aqui, e aí talvez mais uma pernada de baixa e lembrar que o mercado, assim como ele exagera para cima, né? Teve esse puta bull market aí, né? Pós-Covid aí dobrou praticamente, ele exagera para baixo também, né? A gente viu um exemplo na bolsa, né? No Ibov aí que ano passado teve muita coisa ficando tipo muitíssimo barata, né? Caindo 80, 90% e o mercado sempre exagera para os dois lados, né? Mas claro, isso é só um cenário que pode acontecer, como também não pode, mas é algo que eu vou estar esperto, né? Quando chegar nesses níveis aqui,
ficar de olho para um setup de compra para depois surfar, né? Ou seja, o fundo do mercado ou talvez um rally de bear market aí, beleza? Aqui o semanal, né, que eu já mostrei para vocês, fechou um candle feio aqui, né, mas dando continuidade nesse movimento e chegando nessa zona de suporte, né? E eu vi um pessoal falando que a MM200 está passando aqui, né? Então é uma média que o pessoal usa aí. Até vou ver onde que ela tá. Exatamente, né? Pra tu ver, ela respeitou aqui essa primeira região e tá aqui novamente, né? Então, muita gente vai ver essa média de 200, né? Inclusive varejo, o pessoal pode comprar aí apostando num fundo duplo, né? Um fundo, no primeiro fundo aqui, o segundo fundo, usando o stop aqui abaixo, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Pode dar um repique aqui para depois sim pivotar e buscar essa região ali dos 3.400, né? Que é o topo pré-Covid, também uma região de demanda aqui que iniciou esse puta rally, né? E aqui mostrando algo bem interessante para vocês, esse é o gráfico anual do SPX, né? O candle anual, né? Óbvio que só fecha lá em dezembro, né? Mas é interessante mostrar sobre as manipulações, né? Que acontecem. Então a gente vê no topo aqui, né? Na máxima do ano de 2021, né? Como veio, rompeu aqui, né? Um tique acima, né? E rolou essa manipulação, né? E agora a gente se encontra onde, né? Na mínima de 2021, né? Então, são regiões, né, que tendem a ter defesa, né? Por isso que eu acredito que pode ter uma defesa alguns dias aí, algum tempo, né? Dar um repique, para assim depois a gente perder isso aqui, né? Mas é o que acho que ninguém tá vendo, né? Então achei bem interessante mostrar aí sobre esse estudo, né? Rolou a manipulação lá em cima, pode rolar aqui embaixo e assim como acontece diariamente aí em time frames menores. Vamos tratando da Nasdaq aqui rapidinho, né? Que tá parecido com o SPX, então não tem muita coisa para falar, né? Depois de fazer essa manipulação aqui na linha de tendência, né? Deu essa pernada, pullback, pernada e chegando nessa região aqui do fundo, né? Não chegou a tocar assim como o SPX, né? Mas pode tocar e depois repicar e assim que eu vejo de resistência nesse momento, né? Aqui nos 12.140, né? Tem a linha de tendência e essa região mais acima, né? Não sei se vai ter força para buscar lá. Acredito que aqui seja uma zona forte que irão defender, né? E abaixo dessa região, né? Claro que a gente também tem que trabalhar com o cenário de alguma compra, né? Pode acontecer aí no curto prazo e daqui a pouco se rolar uma manipulação aqui, né? A gente perder esse fundo, voltar acima, rolar um bear trap aí, né, e dar uma entrada na compra, é algo que eu tô de olho também para fazer um trade aí, né, seja no curto prazo. Em Nasdaq, eu também como hedge do meu short em SPX, né, para surfar um repique, um rally de curto prazo, né, caso fizesse setup, né, que é perdendo fundo, né, estopando, pegando a liquidez aqui, voltando acima, talvez um pullback aqui, algo pelo intraday, e entrar com stop curto para surfar um pequeno repique aí, né, que acredito que possa acontecer. E caso não fizer esse movimento, né, essa manipulação aqui, o spring, e subir aqui, repicar, né, sem vir abaixo dessa zona, né? E vai ter mais stop, mais liquidez para depois, eu acredito que sim, a gente rasgar isso aqui para baixo, fazer esse movimento de baixa aí, essa próxima perna. Nasdaq, assim como o SPX, né, tem essa região aí dos 9.730 aí, que é o topo pré-Covid, também uma região de demanda aqui, né, dos 9.700 até os 10.300, né? Acredito que aqui quando chegar, se chegar, vai dar uma boa oportunidade, talvez a gente ter uma perna de alta, né? Alguns trades na compra, né? E aqui, como eu falei no SPX, é a região onde eu pretendo encerrar tudo, botar tudo no bolso, ficar uns dias off do mercado aí depois analisar novos cenários aí para novas operações, beleza? Fala do VIX, né, cara, que é muito importante e pouca gente olha, né? Assim como eu falei, né, que todas as vezes, né, que o VIX faz fundo, o mercado faz topo, né, essa região, se você pegar, pesquisar e olhar no gráfico, você vai ver que coincide com os topos das bolsas americanas, assim como aqui coincide com os fundos, né.
E aí a gente viu sexta-feira, o VIX chegou a subir forte aí, né? Acabou fechando com 7,5%, né? Deu uma devolvida. É, eu tenho o meu target lá nos US$ 33, né? Lá eu pretendo botar uns shorts no bolso. Não sei como vai ser, talvez no dia isso aqui é, rasgar reto para cima, talvez eu deixe algum resquício de algumas coisas, aí, algumas vendas que eu tenho nas altcoins, não sei. Mas a gente vê o movimento do VIX, né? Ele dá ele deixa uma forte barra de alta, né? E depois fica flat, né? Fica flat, corrige, aí deixa uma forte barra novamente, né? Grande. É um dia geralmente de medo no mercado, né? Que é um dia atípico, né? Quando o VIX dá uma porrada forte, geralmente os mercados estão caindo bem e é onde todo mundo entra em pânico, né? A Fintuit aí fica movimentada, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele fica lateral de novo, né? E forte candle de alta, né? Então pode repetir o movimento, né? Ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias flat, né? Que isso seria mais ou menos um respiro lá das bolsas e depois mais uma barra forte, né? É, fazendo esse movimento que vem fazendo recentemente aí. Agora falando dos juros, né? Não tem muito o que falar, né? Depois desse movimento que a gente comentou, acho que várias vezes, é, sobre esse spring aqui, essa manipulação, né? Perdendo essa região de fundo, né? Vindo uma região de demanda aqui no semanal e depois um forte rally, né? Uma puta bernada de alta em linha reta, né? Nem descansou, nem respirou, praticamente é, reto, né? Sem respiro e chegou no primeiro target aqui, não aconteceu nada, né? Tipo, continuou subindo, não deu nem importância. E o juros é bem violento, né? Eles tendem a ter um movimento bem direcional, é assim mesmo. É... E aí deixou uma shooting star aí, né? Mas não quer dizer muita coisa, né? Acho que pode talvez ficar lateral, fazer um pullback. Eu tenho esse primeiro alvo aí nos 13,94, né? Que é uma região antiga de dois topos. Até vou mostrar o semanal aqui. Que é essa região aqui, né? Esse Equal High. Topo lá de 2009 e 2010. Então ali seria o meu segundo target ali, né? 3,94%. É, no diário semanal a gente também vê um canal de alta aí, né? Então a gente vê topos e fundos ascendentes. Os juros aí bem forte, né? Depois dessa pernada, né? Claro que pode ficar mais lateral, dar uma corrigida para depois seguir subindo. O meu target final aí, que eu nem postei na Fintuit, né? Para não deixar a galera com medo aí e tal, né? Achar que eu tô pregando caos, pânico. Mas tratando de gráfico, né? E claro, isso olhando mais pro médio prazo, não é para agora, né? Tem essa baita região de resistência aqui, de briga, né? Depois seria lá no 5,20, né? 5,21, que é essa região aqui de fundo, né? Depois esses dois topos aqui também, né? Outro equal high. É, e acredito que no médio prazo possa buscar. E claro, os juros, né, subindo bem. Não sei até quanto o Fed vai subir os juros aí, mas é o que eu vejo graficamente, né? E se for até lá, a gente sabe que o mercado ainda tem um bom chão para cair, né? Ou durar mais tempo, né? Esse bear market aí nas bolsas americanas, beleza? Agora falando do DXY, né? O dólar americano, eu já tinha comentado lá no Twitter há muito tempo atrás, né, quando fez o rompimento dessa consolidação aqui, que estava com cheiro de dar merda, né? E eu acho que o SPX estava 4.500, se não me engano. De lá para cá a gente teve uma pernada forte de queda e muitas ações caindo bem, né? Então o DXY a gente vê ele num canal de alta, né, bem definido, né, topos e fundos ascendentes. Recentemente, um tempo atrás aqui ele fez esse rompimento aqui para baixo, né? Rolou um inducement de venda, né? Induz o varejo a vender nessa região e rolou uma manipulação aqui, voltou acima, então é um padrão bem bullish, né? Quando falha um rompimento de um canal aí, seja um canal de baixo que rompe para cima e volta para dentro, ou um canal de alto que rompe para baixo e volta para dentro dele, e aí deu mais uma pernada forte de alta, né? E a gente vai respeitando bem os topos também, né? Com essas correções, rompe, corrige, né? Aqui tentou um spring, né? E acho que eu já falei isso num vídeo
um tempo atrás, né, que quando uma tendência é muito forte, o primeiro tende a falhar, né? E quando o Spring ele falha, que o player que bateu aqui para fazer a manipulação e montar a posição de venda, ele falha, ele estopa, né? Quando ele estopa, consegue ver no gráfico ah, fortes dias de alta, né? Que isso aqui é um movimento bem abrupto, né? Então é o player que tentou fazer o Spring estopando. E a gente viu agora o DXY quase no topo do canal também, né? Então esticado também é normal fazer uma correção, né? A gente fala do DXY, a gente tem que falar do euro, né? A maior parte, aí, mais relevante, né? Dessa cesta de moedas é o euro, né? E praticamente lá no canal de alta, aqui o euro no canal de baixo, chegando perto do fundo do canal, né? Então a gente vê bem desenhado, bem nítido, né? Até tinha comentado um tempo atrás quando fez esse bear trap aqui, né? Que eu até operei na compra também, um stopzinho curto. Depois o mercado foi lá e andou, né? Deu esse rally do euro, DXY deu uma corrigida, as bolsas deram uma reagida, então o euro aí dando uma reagida, né? Que seria o DXY caindo, né? É bom para as bolsas, né? E a gente está chegando numa região aqui, num alvo, uma região bem importante, né? Pelo gráfico mensal, bem esticado também essa perna. Eu acho que, como a Europa está totalmente fodida, né? Eu acho que no médio prazo vem buscar essa região aqui dos 86 centavos. Acho que não agora, né? Acho que pode dar um repique aí. Mas sim, depois vem buscar essa região, né? Isso aqui também é uma região de demanda aqui pelo gráfico anual, né? Bem claro aqui para vocês, né? Essa região, né? Teve o order block aqui, né? Teve esse gap de barra aqui onde rolou um imbalance, né? Então é uma região de briga aí no euro, né? E se o euro vier buscar essas regiões aqui, né? O DXY tem depois um bom espaço para cima, né? Seria mais ou menos nesse topo aqui, né? Que é um topo pelo gráfico anual, semanal, diário, mensal, é na região dos 121 dólares, né? Então a gente vê, né, muita gente falando, já subiu pra caralho, pra cacete, não sei o que, mas ainda tem um espaço para buscar é, essa região, né, que daria mais ou menos uns 7% e acima disso, né, acho que só pararia lá nos 126, né, que é um gap de barra pelo anual, né, e também uma região de oferta aqui, né, no DXY, né. Claro que esticado no diário do jeito que tá, isso não é para agora, né, mas pro médio prazo e, cara, se tudo isso acontecesse, né, com o DXY buscando essas regiões, é, os juros buscando aqueles 5,20, o SPX buscando os TARS mais para baixo, acho que seria uma bela de uma oportunidade aí para o cara pensar em comprar e acumular pelo longo prazo, né? No momento eu não estou fazendo isso, estou só fazendo trade mesmo, mas é, é algo depois para o cara ficar esperto aí, né? Seria talvez a oportunidade da década aí. Falando do Brent, né, cara, o Brent que é muito importante para a inflação, né? Se eu não me engano, nesse dia aqui nessa barra, o Brent que ainda era bom ou ruim, né? A maioria respondeu bom, claro, porque é bom para a inflação, né? Nesses níveis seria muito pior para os mercados, aí, inflação. E rolou a manipulação, né, nesse topinho anterior. De lá para cá a gente veio uma pernada de queda, né? Tentou rolar a manipulação aqui, fez o spring, né? Mas não deu continuidade, né? E aí a gente vê esse cara estopando e agora chegou numa região de suporte, né? Que é esse topo aí. Então o Brent também pode dar uma respirada aí, né? Óbvio que no curto prazo a tendência ainda é de baixa. Aí tem uma correlação, assim, né? Às vezes quando tá cenário de risk on aí, né? Commodity, mercado, tudo sobe, né? E quando está em cenário de risk off, às vezes não importa, né, se a correlação é negativa ou positiva, tudo cai junto, né? A gente viu às vezes o petróleo caindo vários dias seguidos, né? Assim como as bolsas. Então, ficar esperto aí no Brent também, né? Eu já falei pra caralho e não falei do BTC ainda. Dando um zoom aqui, cara, a gente está claramente no range, né? Então, a gente vê essa região de fundo, essa região de topo, o mid-range, né? Essa região do meio aqui. É, aqui, né, rolou um desvio, pernada para cima, aqui rolou um desvio só no intraday, né, que ficou mais claro, né,
qual high, né? Acho que foi H4, H1 que a gente pegou a venda, né? Pelo diário ficou bem complexo. Depois porrada para baixo, pullback, porrada para baixo. Rolou um desvio aqui, né? Esse bear trap que a gente pegou aquele squeeze aqui, né? Nessa barra aqui eu saí. E aí mais um desvio aqui, né? No mid range, mas muito difícil pegar, né? Só pelo intraday. Acho que foi no dia que o Paulo falou também lá de um evento que teve. E aí eu só consegui me posicionar em umas altcoins que repicaram bem no dia seguinte, né? Que eu vou mostrar depois. E aqui, cara, tá difícil, cara. Tá numa região bem complexa, é difícil de saber o que vai acontecer. Por exemplo, deixou essa barra aqui bonita, deixou um puta martelo aqui e tá tentando fazer um spring duplo, né? Esse segundo desvio nessa região desse fundo aqui, né? Se traçar o gráfico de linha, você vê bem nítido, né? Então fez o primeiro spring, fez o segundo, mas não chegou a ativar, que não rompeu a máxima do candle que fez a manipulação. E essa região aqui, né, que está traçada aqui, é o fundo pelo semanal, né? Pelo gráfico de linha pelo semanal. Então, tá brigando aqui e não tá conseguindo fechar acima, né? E realmente tá difícil de andar, talvez no final de semana, né? Talvez durante a semana o mercado defina para que lado vai, né? Se vai para cima ou vai para baixo. Eu tentei um trade em BTC em futuros, chegou a andar, depois voltou, acabei saindo no 0 a 0. Não gostei muito como fechou esse candle aqui ontem. E tô comprado em BTC para hedge, né, das minhas posições vendidas. Como eu tô vendido em SPX, mais algumas altcoins e uma posição lá fora, então fiz um hedge no BTC, caso houver um repique, né, se o BTC é, andar junto, né, vai me proteger. E se cair, eu acredito que as posições vendidas que eu tenho, que são as altcoins, vão cair mais, né. Então eu tô travado, né, tô num long short aí. Dei uma travada nas posições porque eu acho que já caíram bem, já deram uma esticada, então tem espaço para dar uma respirada. E o meu stop tá aqui abaixo, né? O meu stop do BTC tá aqui abaixo porque se o cara que tentou essa manipulação aqui pela primeira vez e aqui pela segunda, ele desistir e estopar, né? Esse player também tem muito stop aqui abaixo dessa região. Aí eu stopo meu head, né? Já tô com stop aí, então o pessoal do Discord lá que eu avisei que travei a posição, tá aqui nos 18 mil, né? Estopando. Aí eu fico novamente direcional na venda, né? Mas ainda acredito que pode dar um respiro essa semana aí junto com as bolsas americanas, né? Vamos ver. E se isso aqui rasgar para baixo, né? O meu target vocês já sabem, né? Que é lá na região dos 13, 14 mil dólares. A gente vê bem nítido aí pelo semanal, né? Esse topo antigo lá de 2017, que chegou aqui, né? Repicou, chegou aqui. Muita gente também vendo um fundo duplo aqui, né? Tá tendo bastante briga nessa região, realmente. Estopando vendido, estopando comprado aí no intraday principalmente, tá bem difícil de operar, né? Eu não tenho feito muita coisa, né? Mas montei um hedge ali porque caso der mais um suspiro aí, resolvi travar minhas posições, né? Da compra direcional, né, eu realmente não me sinto confortável, né? E abaixo dessa região, né, cara, essa zona de demanda que eu falei que já veio uma, duas vezes, tá aí ainda, ela não se torna tão confiável, né? Depois de vir mitigar várias vezes. E aí abaixo disso aqui a gente tem claramente um range que o mercado pode ficar, né? Daqui até os 13 mil dólares, né? Que é o topo lá de 2019. Também tem uma região aqui de briga, né? E aqui nessa região, né? Acho que pode dar uma enroscada aí nos 14, 15 mil, que tem um gap de barra aqui pelo semanal. Aqui tem outro gap. Então a parte de azul aqui são os gaps de barra. A parte verde é zona de demanda, né? Que é um order block pelo semanal, aqui um order block pelo mensal, né? Isso aqui, como eu já falei nos outros vídeos, é mais pensando em médio prazo, assim, pior dos cenários caso acontecer, né? No curto realmente está numa zona bem enroscada aí e difícil de operar, né? Então, se for para fazer um trade aí, talvez comprado para repique, né? Aguardar um sinal ali do SP500 aí essa semana, né? O Ethereum também tendência de baixa ainda, né? Depois dessa manipulação que teve aqui, né? Pivô de baixa, buscou os stops, pernada para baixo, tinha uma região de demanda aqui que eu falei, né? Mas eu falei como já tinha sido mitigada uma vez, né? Não era uma
região confiável, até porque veio de várias barras grandes aqui, né? Então era difícil apostar a conta. E o mercado foi buscar o primeiro target aqui, né? Nos 1240. E vocês viram no último vídeo. E chegou aqui e repicou, né? Deu um repique bom. Já tá voltando a cair de novo, né? Não tá demonstrando muita força. Eu aguardava um pullback ou um rallyzinho aqui, junto com o SPX, talvez acontecer nessa região dos 1425, esse fundo perdido aqui, né? Talvez vir aqui acima, né? Que tem um order block aqui também, né? Esse candle aqui. E aí rolar um desvio aqui para depois seguir caindo, né? Eu ainda tenho o alvo do médio prazo lá no fundo, né? Esse fundo recente fez três fundos iguais aqui nessa região, né? Então acredito que vai buscar os stops aqui abaixo, né? E claro que deve dar uma enrolada aqui, porque tem uma puta região de demanda aqui nessa região dos US$ 1.000, né? No médio prazo, acredito que busque ali, junto com o SPX nos 13.400, mas no curto eu tô de olho se der algum sinal mais claro para um repique, um rallyzinho, um respiro aí, para ver se eu abro algumas posições longas aí essa semana, né? Mas tiro curto, né? Nada muito longo e por enquanto só tem um head ali em BTC, né? Que tô praticamente travado. E o motivo que eu falei pra vocês lá desde o Demerge, né? É o ETH/BTC, que não tava muito confiante para fazer trade comprado nas altcoins, né? Até tinha algumas com uma configuração bonita ali, mas eu não vi um sinal mais claro assim de força, né, para entrar, né? E a gente vê claramente um range lateral, né? E rolou a manipulação aqui em cima, aí a gente teve uma porrada para baixo, rolou a manipulação aqui embaixo, né? Essa eu não vi, infelizmente eu não vi, que foi essa pernada que teve antes do demerge, lá o Ethereum até os US$ 2.000, e depois teve a segunda aqui, né? Tanto nessa região, como nesse fake out aqui, né? Esse rompimento aqui, né? Falhou em romper e deu essa porrada para baixo, né? Então, o meu primeiro alvo é aqui, né? Essa região aqui do meio, né? Que é tanto esse fundinho, fundinho, esses dois fundinhos e a metade, né? O mid-range, né? Da mínima e da máxima aqui nessa região aí do o ETH/BTC, né? Acredito que depois vai buscar novamente essas regiões aqui, né? Aqui embaixo, né? São essas regiões de suporte e também a linha, né? Que houve a manipulação aqui, então seria aqui nos 0,055. E aí nessa região é onde eu pretendo dar uma olhada, né? Como vai estar o SPX, qual lugar que vai estar o Bitcoin, Ethereum, dependendo do preço, dependendo se fizer uma configuração para trade comprado, né? Então tem chão até lá, né? Esse é o gráfico de 3 dias, né? Então não é o semanal, não é o diário, mas ele é um pouco mais longo, demora um pouco mais, né? Beleza? E aqui agora uma das minhas posições, né, que eu abri no Twitter, em ETC, né? Antes do demerge até, eu não abri em Ethereum porque eu estava aguardando ele um pouco mais acima, mas ETC fez uma configuração bem interessante, né? Então fez um fake out aqui, né? Falhou esse rompimento e fez o choque aqui, né? Mudança de característica e quando fez isso aqui, eu deixei lá na watchlist do Discord, né, sobre essa região de oferta, para ficar de olho numa região para vendas aqui, né. E eu lembro que eu vendi nesse dia aqui pelos US$ 40 para um trade curto e deu bom, né? Caiu bem no dia aqui, né? Virou e caiu forte. Aí eu botei no bolso e depois, quando voltou aqui, é, e mitigou isso aqui e caiu, né? Eu vendi no dia seguinte, né? Que o SPX, que o BTC deu aquela porrada para baixo, né? E isso aqui tava dando um baita repique, né? Então eu vendi nesse dia aqui, né? Tá meu médio. E até o momento andando bem aí, né? O Ethereum, como já tinha caído legal e não repicou, eu fui pro ETC, que tem uma correlação, e também tava mais com cara de uma distribuição aqui, de estar largado, né? E o meu alvo é lá embaixo, cara, no Equal Low, né? Tem um alvo bem grande, né? Vamos ver se ele acelera e consegue ir lá, né? Que é nos 13,70. E aqui tem uma região de demanda, né? Essa região aqui dos 25, US$ 23. Então, quando for ali, acredito que possa dar uma enrolada, né? Já fiz algumas parciais, dei uma protegida aí. Botar o lucrinho do pastel no bolso. E aí pretendo carregar aí por mais tempo.
Agora a KNC, que eu não abri no Twitter, né? Abri só no Discord. É uma altcoin bem volátil, né? Bem louca, né? Já tinha operado ela outras vezes aí. É, e aí eu tava de olho, né? Que no gráfico semanal aqui, né? Tava no mid-range, né? Eu sempre gosto de olhar quando chega nessa região da metade aí, se dá algum setup, né? E ela chegou pelo semanal. E aí eu esperei uma entrada pelo diário, né? E aí quando eu vi que falhou esse movimento, né? Tentou romper aqui, falhou, né? Fez um bull trap. Eu entrei na venda, né? Acho que ficou 3, 4 dias de lado. Aí o pessoal entrou junto, né? Logo depois acelerou o movimento, chegou a cair 30% num dia. Não sei qual o motivo, né? Nem cheguei a pesquisar também, mas vi bastante gente da FinTwitch gringa aí comentando. E isso aqui provavelmente muita gente estopando, né? Um efeito dominó, né? E agora chegou numa zona de suporte aí, né? Que tem esses fundos. Tem bastante stop aqui abaixo também. E eu vou ficar de olho, né? Caso isso aqui romper para baixo, falhar, fizer um desvio aqui, o Spring, o Bear Trap, né? A manipulação, né? Que é tudo o mesmo nome. E aí provavelmente eu sair da posição, né? Mas se der continuidade, aí pretendo carregar até os 80 centavos. Aí vai dar um risco-retorno bem bom. De mais de 4 para 1 aí. Beleza, essas são minhas duas posições em altcoins. As duas já com stop na entrada. Não vi nada muito claro para abrir no momento, né? Muitas em região de suporte, né? Então vender no suporte é muito complicado. E eu estava aguardando um spring ali, né? Aconteceu no BTC, mas esperando um sinal mais claro e mais confiável para long aí, para repique no curto prazo, né? E para vender, eu só venderia alguma altcoin agora. Se fizesse talvez um rompimento forte para baixo da zona de suporte, e aí eu aguardaria talvez um pullback ali, né? Um reteste para daí pegar uma entrada pelo intraday com stop curtos, né? Mas no momento assim, nesse cenário, não pretendo abrir nada e ficar sem novas posições. E essa minha outra posição é uma ação lá fora, né, na bolsa americana, além do SPX. Eu estava vendido em Apple, né, e acabei trocando por ela, muito porque a Apple tem uma correlação com o SPX, então já está vendido no SPX. Ela tem um peso grande, então troquei por essa aqui, que estava com uma configuração interessante também, achei assimétrica, né, tinha esses três topos aqui. Fez o Spring aqui, né, e não consegui pegar no reteste, acabei vendendo depois, né, pelo gráfico semanal, então o stop é um pouco mais caro, mas o alvo também é um pouco mais longo, né. Então a gente vê esse spring aqui, essa manipulação, e eu projetei o range de briga aqui, né, essa região que ficou no diário lateral, né, para baixo, né. Então meu alvo daria mais ou menos 42% de gain aí, né. E é a minha única posição lá nas bolsas americanas, né? A outra é Tesla, que eu até postei a configuração no Twitter, mas ela não chegou a fazer, né, cara? Ela só tocou na região de resistência ali no Equal High e caiu, né? Quem pegou aí foi meu parceiro, mano. O Cal acabou vendendo nesse dia aí e pegou 2 dias fortes de queda aí, mandou bem. Eu tava de olho aqui na região de oferta no diário. E esse gap aqui também pelo semanal, né? Então tem o Equal High, né? Cheio de stop aqui. Eu tava esperando ir lá fazer o mitigation, né? E depois falhar isso aí para dar uma entrada para um trade mais longo aí, né? Eu gosto do Elon Musk e tal, mas tava de olho para vender Tesla, né? Acho que não vai voltar lá, então infelizmente aí fiquei de fora, né? Mas caso voltar, é uma que eu tô de olho para um position trade aí mais longo, né? Que seria o alvo aqui embaixo nos US$ 210 por aí. E, cara, acho que resumindo aí, isso eu falei pra caralho hoje, nem gosto de falar, de enrolar, mas é que era bastante coisa, né? Bolsas americanas aí é sempre importante falar do DXY, VIX, juros e Bitcoin, Ethereum, né? Que tá meio complexa essa região, né? Tô meio em dúvida também. Então, quando eu fico assim, eu pretendo não me mexer muito, pretendo fazer nada. E como com as posições vendidas, aí eu tava direcional e achei esticado, resolvi dar uma travada com o Red, mas
aguardando aí, né, a abertura da semana, segunda, terça, como vai ser, se vai dar um sinal de respiro, ou se vai perder essa região, né, mesmo esticado. Então, pessoal que acompanha o vídeo aí, o panorama semanal, mas não está no Discord, entra no link aí abaixo e qualquer alteração, qualquer posição nova, qualquer trade, eu vou falar lá no canal Operações. Também estou debatendo lá, trocando ideia, para quem tem dúvida, para quem é iniciante, para quem quiser perguntar análise de alguma coisa. E resumindo é isso, eu sempre me esqueço de pedir o like, né? Pedir o like aí e tal, se inscrever no canal, ativar a notificação, porque acabo falando, acabo me esquecendo, né? Quem quiser dar um comentário e deixar alguma crítica ou elogiar aí também, quando tem que ser, né? Acho que eu acertei bem esse cenário do SPX, né? O que aconteceu nas últimas semanas aí, tudo foi falado e desenhado e me posicionei de acordo, né? Então, eu acredito que muita gente conseguiu proteger o patrimônio, né? Para quem não opera na venda, para quem opera conseguiu pegar vários trades aí, mas para quem não opera vendido, que também é mais difícil, né? Conseguiu proteger, pelo menos ter caixa, talvez comprar num preço mais barato aí, que o cara que gosta de acumular para hold, né? Então é importante, né, cara? Muita gente fala sobre, tem que pensar no longo prazo, é só comprar, mas, cara, se tu pensar no preço e comprar em momentos mais baratos, a tua rentabilidade lá no longo prazo vai ser muito maior do que o cara que compra em qualquer momento, entendeu? Então, acho que é isso. Boa semana para geral aí. A gente vai trocando ideia, vou postando lá no Twitter também. E é isso. Valeu, tamo junto. Abraço.